Apoio Cultural. Chegou reserva da família Santa Clara. A diferença é clara. Universidade Sem Fronteiras. Maturidade em movimento. O Viver Mais começou com as imagens dessas obras de arte, porque nós estamos recebendo hoje aqui no programa o autor, o artista responsável por esses quadros. E ele é o Dr. Ider Carneiro, que antes, além, ou melhor dizendo, de ser artista plástico, é também oftalmologista, vai fazer 80 anos e ainda está no batente. Doutor Ider, que alegria receber o senhor aqui no Viver Mais. Prazer todo nosso estar aqui e agradecer esse convite. Como a alegria é nossa, repito. Agora, doutor Ider, o senhor vai fazer 80 anos, ainda faz cirurgia, vai para o consultório. O senhor sempre foi assim, cheio de vida, de vitalidade? Sempre eu pautei a minha vida nesse esquema de trabalho, de atividades e tal. Então, eu não tenho nada que reclamar da vida. Aqui no programa, doutor Ider, eu costumo falar das dores e das delícias da maturidade. Ou da velhice, embora as pessoas não gostem muito dessa palavra. Mas quando a gente se depara com alguém que já está nessa terceira idade, como o senhor, é motivo de alegria. Tem mais dores ou delícias chegar aos 80? Bom, chegar aos 80 é um privilégio de algumas pessoas, que hoje já são muitas pessoas que chegam aos 80. Agora, o importante é chegar aos 80 com a vitalidade, com a disposição de trabalho, com as atividades que normalmente a gente tem que ter na vida, não é? Mas eu não tenho nada que reclamar da vida. Eu acho que na vida a gente só tem uma esperança, é de morrer um dia, não é? Essa esperança é a certeza da vida. E eu traduzo essa esperança, quer dizer, a morte eu considero como o prêmio da vida. Então, o senhor, eu não ia falar de morte agora não, mas já que o senhor tocou no assunto, o senhor não é daquelas pessoas que temem, que não gostam nem de falar não, né, doutor Ider? Não, absolutamente. É tranquilo para o senhor? É natural. É uma coisa divina, de Deus, na hora que chegar, tá bem? Tá ótimo. Que não chegue tão cedo. O senhor pretende viver, se dependesse do senhor, até quantos anos, hein, doutor Ider? Até os 105, 106 tá bom. Tá bom, sempre. Tá. E na batalha, sempre ali? Sempre na atividade, porque eu acho que viver, a gente deve ter essa conotação de viver enquanto a vida existe, né? Depois que você perde o sentido da vida, não compensa mais viver. E esse sentido o senhor dá de várias formas, como oftalmologista, operando. Eu comecei aí o programa mostrando umas verdadeiras obras de arte, porque o senhor também é artista plástico, né? Então, para chegar aos 80, não é só dom divino, não. A gente tem que fazer alguma coisa, né, doutor Ider? Mas o senhor vai dizer daqui a pouquinho o que é que o senhor faz, porque também no Viver Mais nós vamos falar sobre digamos assim, a visão. Desde que a gente nasce, pode ter problemas de visão. Mas com a passagem do tempo, já que eu estou aqui diante de um oftalmologista, isso pode trazer algumas complicações, maiores cuidados. E eu tenho um convidado que eu acho que o senhor conhece. Hoje aqui no programa que nós vamos falar sobre os cuidados com a visão. É o Dr. George Carneiro. O senhor vai falar tudo pra gente, né, Dr. George? Isso, é um prazer estar com você e vamos sim esclarecer tudo sobre os cuidados preventivos com relação à visão. Então, o Dr. George é filho do senhor, vários filhos do senhor seguem a mesma profissão, doutor? Exatamente, nós temos 3 filhos, 2 dos quais são oftalmologistas, né? O Dr. George, a doutora Ivana. E um genro, que é o Dr. Breno, também faz parte da família. Bom, diz que a gente segue a profissão do pai quando o pai se garante, quando faz bem. Então, o senhor está sendo um bom professor, né, doutor Ider?
Eu acho que sim, embora eu nunca tenha, assim, influenciado, pedido ou encaminhado algum dos meus filhos para a oftalmologia ou para a medicina, né? Mas eu sempre gostei da medicina, acho que é uma profissão muito bonita e que atrai a quem faz e atrai também a quem recebe o benefício, né? Com certeza, feliz de quem tem um bom médico, que confia, que há essa confiança. Bom, mas vamos voltar, que eu não vou falar hoje com o oftalmologista, não. Eu quero saber os segredos de chegar aos 80 em forma, né? O senhor, além de pintar, que outras atividades o senhor faz? Conte todos os segredos, doutor Ider, por favor. Eu vou brincar um pouquinho, dizer um detalhe que aconteceu quando eu tinha 70 anos, estava jogando na academia. Jogando o quê? Tênis. O senhor joga tênis? Ainda hoje? 3 vezes por semana. 80 anos, 3 vezes por semana pratica tênis, joga tênis. Então conte aí a história. Toda intensidade. Aí então tinha um jornalista de Belo Horizonte, lá e tal, não sabia, né? E tal, quando terminou a partida, quer dizer, joga partida, né? Ele me chamou, né? Disse, me diga uma coisa, eu estava vendo aqui, observando a sua desenvoltura na quadra e tal, então eu pergunto, o senhor tem quantos anos? Eu disse 70. Eu disse, 70? Não acredito. Eu disse, por quê? Eu disse, não, porque com essa vitalidade, eu vi o seu comportamento ali na quadra, achei que você tinha uns 50 para 60, eu digo, não, mas eu tenho 70. Então, qual é o segredo de sua longevidade? Eu digo, primeiro, não ir a médico. Não ir a médico? Como é que a gente se cuida, doutor Ider? Mas foi em tom de brincadeira. Né? É porque assim, a gente não tem nada, mas quando vai ao médico é igual a carro, sempre aparece alguma coisa. Exatamente, né? Por isso, exatamente. Então ele entendeu o que eu quis dizer, né? Quer dizer que realmente a gente precisa ter a assistência do médico quando você percebe que existe algum problema com a sua saúde. Se sinalizar alguma coisa aí é hora, né? Exatamente. Bom, então o senhor não vai ao médico porque se cuida, né? Joga tênis, pinta, alimentação. Mas eu acho que exatamente o que eu ia tocar. O mais importante é a alimentação. A alimentação é fundamental. Mas o que é assim, basicamente, o senhor faz quantas refeições por dia? Primeiro, eu contrario todos os princípios de nutrição porque eu não tomo café na manhã. Sim. Então, às 5 horas, a minha mulher faz uma sustagem, né? Aí eu passo até 1 hora da tarde, entende? 13 horas, com essa alimentação. Aí vou fazer o almoço. O meu almoço, basicamente, é salada. Um pouquinho de carne que não chega a 50 gramas. Né? Depois do almoço, eu faço a minha cesta. A cesta, tira o cochilo. Exatamente, pode ser 15 minutos, meia hora, 1 hora. Agora eu estou com mais tempo porque eu estou folgando mais no consultório. Dá para esticar um pouquinho. Dá para esticar mais um pouquinho. Ótimo. Mas pronto, aí vou para o meu tênis e tal, quando 9 horas, 8h30, 9 horas da noite é que eu vou fazer a segunda refeição. A terceira, né? Terceira refeição. Que normalmente também é muito leve, é uma canja e tal. E acabou. Pronto, é isso aí. Cada um com a sua receita, mas diz que 30% é a genética e 70% são nossas escolhas. Doutor Ider, a nossa conversa vai continuar, eu quero saber mais sobre seu hobby de ser artista plástico, já expôs em alguns estados e até países, estou sabendo. No próximo bloco a gente vai conversar com o filho do Dr. Ider, Dr. George Carneiro, que vai falar sobre os cuidados que a gente deve ter com a visão. Tem ainda o Pense Nisso, as dicas de filmes com a Larissa Bello, tudo isso daqui a pouquinho, combinado? Apoio Cultural.
Universidade Sem Fronteiras. Maturidade em movimento. 3224-0909. Viver Mais está de volta e agora nós vamos conversar com o Dr. George Carneiro sobre os cuidados com a visão. Mas a nossa conversa com o Dr. Ider, o pai do Dr. George, continua daqui a pouquinho. Dr. George, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Prazer. E eu começo perguntando, a visão também envelhece, Dr. George? Sim, sim. Infelizmente, sim. Eu costumo dizer para os meus pacientes que o olho em si e o aparelho visual como todo, ou seja, os anexos, os músculos, as pálpebras, elas nascem com um tempo pré-determinado. O olho, especialmente, a partir do dia que a gente nasce, que ele começa a envelhecer. Né? Para você ter uma ideia, existe uma camada de células no olho que ela só reduz do nascimento. Meu Deus do céu. Até quando o bebê nasce já faz um testezinho, sim, não é? Da visão, sim, né, sim, doutor George? O teste do olhinho. O teste do olhinho. O teste do olhinho. Aí, com o passar do tempo, é preciso, independente de você sentir alguma dificuldade, ir a um oftalmologista? Isso é uma coisa obrigatória na vida das pessoas? Sim, é fundamental. É fundamental. Eu acho que o principal cuidado que você tem que ter com a visão é exatamente a visita periódica ao oftalmologista. E isso em todas as fases da vida. E tem aquela história de a mulher ter mais problema de visão do que o homem, ou é democrático? É democrático. Agora, existem patologias oculares que são mais comuns no homem, existem patologias que são mais frequentes na mulher. Por exemplo? O olho seco, por exemplo, né, que é uma doença ou um quadro muito comum no mundo de hoje pela questão climática. Sim. Enfim, ele é mais precoce e é mais comum na mulher. E tem influências, outras como as influências hormonais, que também torna essa patologia mais sensível, mais perceptível na mulher. A mulher sofre mais. Como, digamos assim, fazer um equilíbrio para não ter problemas maiores? É possível, doutor George? Sim, sim. No sentido de prevenção, né, a posição em que você trabalha com o computador é o principal. Você tem que manter o ângulo de visão sempre um pouco para baixo, porque isso facilita o piscar e o piscar ele faz a renovação da lágrima. Quando você coloca o aparelho de computador, o seu objeto principal de visão do seu trabalho acima do ângulo de visão, sim, esse piscar se torna mais lento ou mais difícil. Consequentemente, quando você está prestando atenção no seu trabalho, você vai piscar menos, vai deixar o olho ressecar, essa lágrima evaporar com mais facilidade. Agora, então, é bom ficar piscando? Porque aí vão pensar que a gente tem um tique, né? Mas é interessante piscar para aguar o olho, digamos assim, para a gente usar uma linguagem bem comum. Exatamente. O piscar é um ato involuntário, né? Independente da sua vontade, você vai piscar, é natural isso. Em pessoas que têm já síndrome de olho seco, a gente orienta que, mesmo tendo piscar involuntário, que pense em piscar, às vezes, sobretudo em algumas atividades, como com ar-condicionado e com o computador. A questão da visão está muito associada à passagem do tempo, né, doutor George? Com a maturidade, com a velhice, esses problemas se acentuam. Todas as pessoas depois dos 40 têm que usar óculos. Mas hoje existe uma evolução na questão da vista. Quais são hoje os tratamentos ou as novidades quando o assunto é visão? Bem, é como eu te disse, o nosso olho ele existe uma pré-programação de envelhecimento. Então, assim, nessa faixa que você colocou de 40 anos, é comum aparecer a presbiopia, que é a vista cansada para perto, ou seja, é a perda da acomodação, a perda da capacidade de você olhar longe e olhar perto rapidamente. Tá? E isso, essa reserva de acomodação, essa dificuldade em focar mais próximo, a necessidade de você repor isso aí com os óculos. Né? Ou com a lente de contato, que eu soube que foi o pai do senhor, doutor Ider, sim, que trouxe a lente de contato para o Nordeste, sim, que foi uma revolução a lente de contato, né? Sim, sem dúvida. Existem outros meios, né, além do óculos, da lente de contato, as cirurgias refrativas, né, que aí a minha irmã é que lida mais com essa parte de cirurgia refrativa, mas existe uma série de possibilidades que você pode fazer
para compensar essa perda da acomodação. Então, é possível enxergar bem até os 80 anos, como o doutor Ider, por exemplo? Sim. Em qualquer fase da vida, hoje é possível, Sim. Então, né? seguindo essa evolução, quando você passa a faixa dos 50 anos, já é comum aparecer uma certa opacidade do cristalino. Então, essa qualidade da visão, ela tende a cair. Isso vai progredindo na faixa de 60 anos e nessa faixa a gente já tem uma questão das involuções palpebrais, um mau tecido, uma flacidez, que Mas diminui... isso impede a visão ou é só uma questão estética? Impede. Porque, digamos assim, tá uma questão de moda levantar a pálpebra, né, doutor George? Impede. Isso não é só estética, Não é bom a só gente estética. esclarecer Não, isso, não né? é só estética. Ah. A perda da função palpebral, ela acarreta não só na perda da qualidade da visão, porque o piscar não natural embaça a vista, né? Como também a perda de campo de visão. O nosso supercílio, ele tende a descer e isso forma como se fosse um véu lateral e isso perde-se o campo de visão e propicia a maior chance de acidente por essa perda. Então, né? não é só questão de estética, Não é só uma né? coisa de estética. Bom o senhor dizer isso. Bom, doutor Jorge, eu vou continuar aqui conversando com o senhor, porque aqui no Viver Mais a gente tem a participação, tem um quadro que é o Pense Nisso. A gente fala de estética, de cuidados e de espiritualidade também. E o meu colega, o Tarcísio Matos, tem sempre uma mensagem muito profunda para a gente. Vamos acompanhar. O trabalho é mesmo uma bênção para cada um de nós. É através dele que a gente exercita a inteligência, a gente exercita a nossa convivência de uns para com os outros, porque essa interdependência nossa faz com que nós estejamos sempre junto aos outros, sempre a necessitar um dos outros. Já pensou se nós não tivéssemos o gari, o engenheiro, o médico, o músico? Então, esse estado de interdependência é que nos faz balizar para melhor as nossas relações. O trabalho desenvolve não só o intelectual, como também o corpo, exercitando-nos para aquilo que há de mais sagrado na gente, que é a nossa ocupação. Através desse que fazer no dia a dia, em que, na busca do pão de cada dia, a gente também celebra com Deus a possibilidade de ser útil a alguém. Quando nós trabalhamos, que exercitamos as nossas capacidades, a gente está fazendo algo de bom para alguém. Nós estamos sendo úteis em quaisquer escalas da sociedade, em qualquer profissão que estejamos. Então, a bênção do trabalho significa dizer que sejamos gratos pela oportunidade. E é aí onde a gente exercita a pontualidade, a obediência, a gentileza, a inteligência, sob todos os aspectos, intelectual e moral. O trabalho é uma bênção que Deus nos reserva aqui, neste planeta. Pense nisso. Obrigada, Tarcísio. Volte sempre ao Viver Mais. Vamos aqui voltar a nossa conversa com o Dr. George Carneiro. A gente está falando sobre os cuidados que a gente deve ter com a visão em qualquer fase da vida. Evidentemente que depois dos 30, dos 40, dos 50, as coisas complicam um pouquinho, mas existem profissionais como a família do senhor para nos ajudar, né, Dr. George? Então vamos lá. Ser assim bem didático, mandar um recado para quem está nos ouvindo. Como a gente deve, porque tem as prevenções, como a gente deve prevenir para evitar alguns problemas na visão, independente de quantos anos se tenha? O principal cuidado preventivo para a visão é ir ao oftalmologista, tá? A doença que causa cegueira irreversível, o glaucoma, ela é completamente prevenível, desde que você vá ao oftalmologista, desde que você seja avaliado, tá? Pessoas que têm um maior risco de doenças oftalmológicas que podem levar à cegueira, como diabetes, por exemplo, eles precisam ter um cuidado mais intenso ainda, ou seja, eles precisam de uma avaliação mais periódica. E hoje, cada vez mais, a oftalmologia está mais armada para poder diagnosticar precoce e para poder tratar precoce, ou seja, para não permitir que isso
traga consequências evolua, mais graves, exatamente. né? E falando em consequências mais graves, doutor George, eu gostaria que o senhor reforçasse a importância de não comprar óculos sem a orientação de um profissional. Hoje há uma facilidade, óculos de grau vendido aí no comércio. Isso pode trazer sérias consequências, né? Deixa o seu recado aí. Sim, não tenha dúvida que o exame oftalmológico ele não é exclusivamente a verificação do grau, tá? Todo o entorno da verificação do grau se torna mais importante para a saúde, para a longevidade, do que a simples verificação do óculos, pelos motivos que eu lhe disse anteriormente. Certo. A prevenção de glaucoma, os cuidados de doenças que já têm uma chance maior, de maior risco para a cegueira e para a perda da visão. Doutor George, olha, eu tô louca para voltar, a conversa aqui tá boa, mas o doutor Ider é inspirador, né? Eu quero chegar aos 80 igual a ele quando eu crescer, vou dizer isso para ele, nós, né? Então vou voltar lá para a nossa conversa e eu convido o senhor para ir junto comigo. Pois Combinado? não. Sim. O Viver Mais volta já já. Apoio Cultural. Existe um café especial que nasceu para fazer a diferença. É o que a gente tem de melhor, reservado para a sua família. Se você vivesse aqui, iria provar tudo isso. Mas como você não vive, pode provar aí mesmo na sua casa. Chegou reserva da família Santa Clara. A diferença é clara. Já estamos de volta com Viver Mais e agora com o Ider, pai, e o George, filho, os dois oftalmologistas. O senhor aprende ou ensina, doutor Ider? Eu sempre estou aprendendo. Em qualquer fase da vida a gente Em qualquer sempre fase aprende. da vida, né? a gente tem sempre que aprender. É verdade. Doutor George, qual a maior lição que esse pai tem passado para o senhor? São tantas, né? É difícil falar, mas todo dia eu aprendo alguma coisa. É difícil dizer. Eu acho que a tranquilidade, a paciência e ver que tudo tem seu tempo. Eu acho que talvez esse seja o principal ensinamento dele, mas são muitos. Quando o senhor crescer, quer ser igualzinho a ele? Igualzinho. Chegar aos 80 com essa vitalidade toda? Sim, com certeza. Agora, doutor Ider, o senhor vai fazer 80 anos, agora dia 19 de março. O senhor, como tem o dom da pintura, da arte, o senhor fez os convites individual para cada um dos convidados, doutor Ider? Exatamente, Ana. Nós fizemos 138 convites, não é? Sim. E vamos entregar esses convites para os nossos convidados. E o detalhe, cada convite tem uma temática diferente. O senhor gosta muito da natureza, né, doutor Ider? Eu escolhi assim um tema um pouco... A natureza. A natureza. O senhor disse que fez quantos convites? 138. 138. Está faltando um, doutor Ider. Está faltando? Agora está faltando um, porque eu não vou perder essa festa não, viu? Tira uma xerox. Pode tirar uma xerox de um dos convites, né, doutor Jorge? Com certeza você receberá. Oi, Ian, minha dica de filme de hoje tem tudo a ver com o universo da medicina e com essa conversa que você está tendo aí com essa família de médicos. É um filme de 1994, estrelado por Arnold Schwarzenegger, Danny DeVito e Emma Thompson. O nome do filme é Júnior. O filme vai contar a história dessa dupla de cientistas, interpretada por Schwarzenegger e DeVito. Eles estão pesquisando sobre fertilidade e uma nova droga para fazer com que as mulheres evitem o aborto. No processo da pesquisa, eles resolvem usar eles próprios como cobaias. Então o DeVito insere um embrião na barriga do Schwarzenegger que surpreendentemente fica grávido. Esse embrião foi escolhido aleatoriamente, mas coincidentemente caiu sendo um embrião da médica interpretada por Emma Thompson, e que Schwarzenegger acaba tendo um relacionamento com ela. A partir daí o filme desenrola com várias situações muito engraçadas, simplesmente só pelo fato de Schwarzenegger ser um homem e estar grávido. Isso aí já é um mote muito divertido para o filme.
Então fica aí a minha dica de hoje, Ian, o filme Júnior. E se você gosta de cinema, eu te convido a conhecer o meu blog, cineemfoco.blogspot.com.br. A gente se vê lá e aqui no Viver Mais. Vamos chamar então a família Carneiro, né, doutor George? Vamos lá. Que é o neto mais velho. E já é médico. É. E oftalmologista já está também. concluindo a residência. Está concluindo a residência em Campinas, está no 3º ano de residência e vai nos favorecer com o estudo de retina, né? Qual a maior lição que esse avô, a sua mãe deixam para você? Desde criança é a humanidade, né? Medicina, antes do contato, de tratar as doenças, tratar daquele paciente que está enfermo, é saber o que aquele paciente é e principalmente o meio em que ele está inserido. Então isso foi desde criança que eu aprendi. Minha mãe, meu pai, meu tio, meu avô, minha avó, todos me ensinaram isso. Então isso foi o grande alicerce para a minha formação como médico. Quem é o próximo médico da família? É o Yuri. O Yuri. Que está fazendo medicina em Manaus, né? E também tem uma tendência a ser oftalmologista. E a Bárbara também é futura Bárbara médica também, né? A Bárbara e o Eric são filhos aqui da doutora Ivana, que também é filha do doutor Ider. Doutor Ider, eu sei que o senhor se cuida, tem uma alimentação diferenciada, é artista plástico, mas por trás de um grande homem tem sempre uma grande mulher. Quem é a responsável por essa vitalidade do senhor? É uma pessoa muito jovem, muito feliz, porque está sempre de bem com a vida. É a minha esposa, a Jocélia. Em nome do presidente do Grupo Santa Clara, do Café Três Corações, o meu querido amigo Pedro Lima, tem um presente aqui, porque quando a família se reúne não tem brigada, Andresa. Não pode falar só de medicina, não. Tem que tomar café. Olha só. Olha aqui, essa máquina. Que beleza. Super moderna, deixa eu colocar aqui. Pronto. Super moderna, porque vocês quando se reúnem devem falar muito de medicina, né? E um cafezinho sempre vai bem, né? E já que a gente está falando em café, a Val vai nos servir um café. Enquanto a Val traz aqui um café, todo mundo aqui está nas redes sociais. Sim. O Viver Mais também está nas redes sociais. Você acompanha a gente no Instagram. Tem o nosso canal no YouTube, Viver Mais com Ian Gomes. Segue a gente nas redes sociais. Tem as redes sociais da TVC. E é assim, nesse clima, aprendendo. Doutor Ider, foi uma alegria muito grande. Vamos fazer um pacto aqui. O senhor disse que quer viver até os mais de 100, né? 105. Então, daqui 25 anos, né? Daqui 25 anos, a gente repete essa entrevista. Se encontra. Combinado? Combinado. Se eu tiver assim, toda lépida e fagueira como o senhor. Val, traz o café pra gente celebrar a vida, celebrar essa família linda, família Carneiro, hoje aqui no Viver Mais. Apoio Cultural. Chegou reserva da família Santa Clara. A diferença é clara. Universidade Sem Fronteiras. Maturidade em movimento.